Entre os setores envolvidos em ações civis públicas, o de telefonia tem presença marcante. Nossa equipe encontrou uma ação coletiva contra um serviço de bate-papo. Veja na reportagem de Lígia Tolentino. No início da década de 1990, propagandas oferecendo serviços via telefone eram muito comuns. De consultas astrológicas à possibilidade de encontros amorosos, quase tudo podia ser ofertado ao custo de uma ligação. Seu Edu. Você com certeza é a deusa do chatline. Cláudio foi um usuário daquele que foi talvez o serviço mais comentado da época, o Disque Amizade. Ele conta que usar o telefone para conhecer pessoas e bater papo era uma distração, que passou a fazer parte da rotina. Vai virando vício, né? Com o tempo vai virando vício. É como se aquilo realmente fizesse parte da sua necessidade, né? Passa a ser uma necessidade diária. E quanto mais você liga, às vezes mais você quer ligar. Você fica naquelas pensando, vai ter alguém e tal. E aí no outro mês veio a catástrofe, né? A conta nas alturas. Foi exatamente este prejuízo que atingiu não apenas a família de Cláudio, que começou a chamar a atenção. As cobranças abusivas e a falta de clareza nas informações do serviço acabaram levando o caso à justiça. E já que se tratava de um assunto que atingia um grande número de pessoas, uma ação civil pública foi interposta, como explica o deputado estadual Délio Malheiros, à época, um dos advogados da ação. Isso é para evitar que milhares de ações individuais cheguem ao judiciário pedindo a mesma coisa, ou seja, é a proteção coletiva dos consumidores. E essa ação traz um benefício para toda a coletividade. A Lei 7.347 de 1985 determina quais entidades podem propor ações civis públicas. As associações também podem propor ações civis públicas. E foi graças a uma destas que este processo contra as empresas de telefonia pôde ser iniciado. O Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais é quem foi o responsável pela ação. A presidente da associação lembra que a ideia surgiu entre os próprios consumidores. As reclamações chegavam assim em números e, diante disso, a gente sentiu que cabia uma ação civil pública, né, uma ação coletiva, em cima deste assunto. A ação foi iniciada em 1998 contra as concessionárias do serviço de telefonia e as empresas que exploravam o serviço. 13 anos depois, uma decisão final do Superior Tribunal de Justiça determina que os prejudicados recebam de volta e em dobro aquilo que gastaram com os serviços. Para Lúcia Pacífico, a participação da sociedade é determinante para este resultado. Eu acredito em mudança a partir da organização da sociedade civil. Tá? Ela que exerce pressão, ela que reclama, ela que vai aos tribunais, ela que vai a Brasília, né? E no Congresso, pressiona e bota a boca no trombone. E para a execução da sentença, ainda será necessária a organização dos consumidores. Nós estamos fazendo dois tipos de execução. A execução coletiva, que nós estamos pedindo à Justiça que faça uma perícia nas contas da concessionária para saber quem pagou, quanto pagou. E também nós estamos fazendo uma execução individualizada. As pessoas que tiverem contas pagas do serviço 0900, 900 ou Disque Amizade podem nos procurar, porque nós vamos executar a sentença individualmente. Cláudio aguarda a solução do caso, mas questionado se ainda hoje se interessa por algum serviço de relacionamentos, é taxativo. Preguiça mesmo, não tem interesse nenhum nisso mais. Desembargador, esse mecanismo da ação civil pública é vantajoso não só para o Poder Judiciário também, para o consumidor, mas também para as empresas, né, que teriam que responder só a um tipo de ação na Justiça. A verdade é que a ação coletiva, ela facilita o processo no que concerne àquela gama de pessoas, consumidores que estão prejudicados, e é um processo só. Ela tem alguns benefícios, entre outros esse da isenção de custa, como disse na reportagem, e, por outro lado, para o Poder Judiciário, às vezes, numa ação civil pública, você tem aí 300, 400 autores, e isso representados pela
associação ou pelo próprio Ministério Público. Então, isso facilita muito para o andamento tanto no Poder Judiciário quanto para atender os objetivos daqueles consumidores, porquanto, ao invés de individualmente, coletivamente, através da associação, sem custos, por exemplo, para esse consumidor, às vezes, de contratação de advogado.